Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus nessa noite, aleluia. Estaremos ministrando a lição de número 11 do quarto e último trimestre de 2022, cujo tema é a lição de número 9. Lição de número 8 foi a do Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Lição de número 9 trata sobre o seguinte tema: Gog e Magog, um dia de juízo. O texto base ou texto áureo da lição se encontra em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 8, que diz: e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Verdade prática diz: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. A profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nessa lição, veremos as profecias de Ezequiel, que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial, eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Sobre a identidade dos povos invasores, primeira parte, tópico 1. Essa profecia envolve muitos nomes e alguns deles até parecem enigmáticos. O nosso desafio é identificar quem são, hoje, os povos que Ezequiel menciona na antiguidade. Subtópico 1, os invasores. A gente vai tratar de Ezequiel 38, vai se basear mais em Ezequiel 38 e Ezequiel 39, que fala sobre a guerra de Gog e Magog. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel capítulo de número 38, versículo 6, e capítulo de número 39, versículo de número 2. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, conforme Ezequiel 38, versículo de número 8, que diz: depois de muitos dias será visitado, no fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Então, a data é prevista para o fim dos dias. Fim dos anos. No fim dos dias, conforme Ezequiel capítulo 38, versículo 16, e subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Então nós vemos que essa invasão, ela não é um empreendimento elaborado exclusivamente pelos inimigos do povo de Deus, mas é uma permissão de Deus para que através desse evento, aleluia, Deus ele se santifique diante dos adversários e mostre a Israel a sua glória. Então nós vemos que Deus ele detém o controle de todos os acontecimentos. Apesar de não parecer, Deus ele continua no controle da história. É por isso que não faz sentido quando alguém que serve a Deus, ele se desestabiliza por um fato que ocorre que, embora fuja do seu controle natural,
Mas nós que conhecemos Deus e vivemos pela fé e conhecemos a palavra, nós entendemos que, apesar de tudo que acontece na nossa vida, seja na história do mundo geral, quanto na nossa história particular, Deus ele detém o controle de todas as circunstâncias. Isso significa que será antes da grande tribulação, ou seja, ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon, lá do Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante chamado Gog são da Banda do Norte e outros grupos do norte da África, como etíopes e os de Put, conforme Ezequiel 38:5, que diz: persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. São os povos que se aliançam a Gog e formam a coalizão que está sob o comando desse general que conduz essa batalha contra a Terra Santa nesse período. Aí diz aqui também, o capítulo 39 descreve a derrocada de Gog e os seus confederados, ou seja, as nações que se aliançaram para se levantar contra o povo de Deus nos últimos dias. Essa informação geográfica é vaga e muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e a multidão de povos que habita ali. Capítulo 39, versículo 4 a 6 diz assim: nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto, sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Então, a todo momento, Deus ele está revelando o poder que há no seu nome. Você vê que Deus não vai deixar passar nada. Até quem habita em ilhas, longe do continente, achando que no meio do mar está seguro e ninguém vai alcançar, até lá a mão de Deus vai agir. Então nós vemos que a intenção de Deus aqui é santificar o seu nome entre as nações, ou seja, impor o respeito devido ao seu nome. Então vamos lá. Compreendendo, esses são os invasores, são as nações estrangeiras que estão descritas no capítulo de número 38, mais precisamente, versículo de número 5 de Ezequiel. São os invasores que se aliançarão a Gog e se levantarão contra o povo escolhido de Deus. Subtópico 2, compreendendo a profecia. O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora, de todas as nações da terra, o povo que foi disperso entre as nações. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais. Quando possível, isso tornará a profecia compreensível e mais vívida em nossos dias. Então nós vemos aí que é um recurso de pesquisa. Se descobrirmos quem são os povos a quem o profeta se refere nos seus dias e pesquisar sobre esses povos nos dias de hoje, porque muita coisa mudou, nomes, essas coisas assim, a gente vai conseguir entender o sentido dessas profecias. Subtópico 3, Gog, capítulo 38, versículo 2, a parte A. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog. É o que diz esse texto na parte A do capítulo 2. E o capítulo 39, versículo 1, parte A, que diz: tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog. O nome Gog fora
fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes na Escritura. Um descendente de Rúben, sem qualquer vínculo com a profecia, lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 4, é um outro Gog, não é esse Gog aqui da batalha de Gog, e na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, quando Satanás é solto, conforme nós lemos aí no livro de Apocalipse, e volta a enganar as nações e aliançar-se, fazer o povo se aliançar com ele para se levantarem contra a nação eleita na época do milênio, quando Cristo estará reinando com a igreja e com Israel. E aqui diz, como outro acontecimento, tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel 38 e 39. A enciclopédia judaica identifica Gog com o rei Giges, não sei como pronuncia, também conhecido como Gogo, da Lídia, região de Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos. Mas a descrição profética parece indicar um título como se fosse uma espécie de dinastia, como Faraó no Egito, Shá na Pérsia Antiga, César em Roma, e não o nome pessoal de alguém. Então nós entendemos que esse Gog aqui não é um nome pessoal, mas é como se fosse uma espécie de título monárquico que é concedido a um rei que rege uma monarquia, faz parte de uma monarquia. Então nós vemos que é uma espécie de título monárquico e não um nome pessoal, alguém que se chama Gog. Não, é alguém que recebe esse título porque é um rei. Então nós vimos aqui sobre a identidade dos povos invasores, quem são os possíveis invasores que empreenderão esse evento aqui que vai acontecer num futuro não muito distante, porque estamos perto do fim, próximo ao arrebatamento da igreja, quando dá-se-á início ao processo da primeira fase da grande tribulação, que é quando o anticristo vai resolver todos os problemas do mundo, vai integrar o mundo inteiro, fazendo no mundo uma só religião, uma só moeda e um só regimento. Ou seja, ele vai concentrar todos os poderes na sua mão, vai resolver todos os problemas do mundo e vai assim promover uma falsa paz e uma aliança temporária que durará aproximadamente 3 anos e meio, sendo uma aliança de 3 anos e meio, e na metade desse tempo, o anticristo vai quebrar esse concerto, vai exigir adoração, os judeus vão se revoltar e a perseguição intensa, a grande tribulação propriamente dita, vai começar na metade da semana de Daniel. Então nós vemos que estamos já a caminho desses acontecimentos. Tópico 2. Sobre a identidade dos invasores, parte 2. Magog, capítulo 38, versículo 2, parte B, e capítulo 39, versículo 1, parte B, e versículo 6, parte A, que se refere a essa cidade, a essa terra Magog. É o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé. Gênesis capítulo 10, versículo 2 e 1 Crônicas capítulo 1, versículo 5, que fala sobre este homem chamado Magog, que aparece em Ezequiel como um lugar, ou seja, o nome de uma região, de um ponto geográfico, Magog. As fontes antigas incluem com os habitantes de Cáucaso, procedentes de Gomer. O historiador Flávio Joséfo, judeu, que viveu entre 37 e 103 depois de Cristo, identifica Magog com os citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas
aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros, conforme nós lemos em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 11, quando Paulo exorta os colossenses a uma vida de santificação e que eles não se comportassem como os gentios, pois em Cristo todos nós somos um. Independente se você é cita, se você é bárbaro, se você é grego, se você é judeu, em Cristo todos somos um só corpo. Não há acepção segundo a ótica de Deus quando estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Então, esses povos eles são citados por Paulo em Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 11. Subtópico 2, Meseque e Tubal. Capítulo 38, versículo 2, parte C. E o capítulo 39, versículo 1, parte C. Conforme está escrito aqui. Filho do homem dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Os filhos de Jafé, Tubal e Meseque, são dois dos 7 irmãos, filhos de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai e Javã, e Tubal e Meseque e Tiras, conforme Gênesis capítulo 10, versículo de número 2. Esses dois jafetitas, que são filhos de Jafé, no caso, deram origem a Tabal e Mosqui, reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa coalizão aparece mais um da família de Jafé, Togarma, filho de Gomer, conforme Gênesis capítulo 10, versículo de número 3. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo do Cáucaso. Subtópico 3. A coalizão de Gog, conforme capítulo 38, versículo 5, que são os persas, etíopes e os de Put, com eles, todos com escudo e capacete, como diz o versículo 5 do capítulo 38 de Ezequiel. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos, além desses aí. Persas, etíope e os de Put, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, versículo 5, versículo 6 do capítulo 38 de Ezequiel. Todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel, conforme Ezequiel 29, 10 e Ezequiel 30, versículo 5. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para Etiópia e Put para Líbia. Ambos, Cux e Put, são descendentes de Cã, filho de Noé, conforme Gênesis capítulo 10, versículo 6 e primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, versículo de número 8. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então nós vemos aí algumas mudanças históricas que acerca dessas nações que são citadas na Bíblia. Uma delas é a Pérsia, que é a atual Irã, que foi mudado para esse nome em 1935. Nós estamos falando mais sobre a profecia mesmo da guerra de Gog e Magog. Tópico 3, sobre o contexto escatológico. Agora vamos falar sobre a profecia em si. A interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Subtópico 1, Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Giges, da Lídia, por exemplo,
seria a figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Independente de quem sejam essas nações, a guerra vai acontecer. Mas o que nos dá esperança é que, independente da circunstância, o nosso Deus vai estar do nosso lado. Então nós cremos que no final, Deus desde o princípio, Ele anuncia o fim de todas as coisas. E o final Ele já está deixando bem claro, vai ser vitória para quem estiver do lado de Deus. Porque só há dois lados, irmãos. É interessante que nós observamos nessa profecia uma realidade que pode ser feita uma aplicação pessoal nos dias de hoje. Sempre haverá dois lados, independente de a quem você esteja servindo. Sempre haverá dois lados. Só haverá o lado de Deus e o lado dos inimigos de Deus. Se você estiver contra aquele que é amigo de Deus, automaticamente você se autoqualifica como inimigo de Deus e estará enquadrado, aleluia, como tal, como inimigo de Deus. Então nós vemos que no final, quem não estiver com Deus, vai estar contra Deus. É aquilo que Jesus ele fala aos seus discípulos. Quem é por mim, não será contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, não tem como ficar em cima do muro nessa situação. Se você ficar neutro, automaticamente, você vai tomar partido contra Deus. Então, não tem como eu dizer, eu não sou crente, mas também eu não sirvo ao diabo. Tem como dizer isso? Porque só tem dois caminhos, só tem duas alternativas, só tem dois partidos. Ou você fica do lado do bem, ou você fica do lado do mal. Quem se anula, automaticamente passa para o lado do mal. E quem fica para o lado do mal, infelizmente, vai sofrer as consequências daquele que é mau. Amém? Como a Rússia aparece nesse contexto, o subtópico 2? A profecia afirma que Gog é príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe em hebraico é Rosh, que de significado amplo, cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio, Ashotaros, príncipe de Rosh. Isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira e em algumas versões inglesas. Foi a semelhança de sons, Rosh, Rússia, ou seja, pela pronúncia parecida, entendeu-se que se referia à nação da Rússia, pela semelhança na pronúncia. Que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh com a Rússia, Meseque com Moscou, atual capital da Rússia, e Togarma com Tobolsk, cidade russa. Então nós vemos que pelo som de uma pronúncia parecida, os estudiosos eles entenderam que esse país aqui da Rússia é o país referido na profecia de Ezequiel, embora não haja prova concreta sobre isso. E nós sabemos que a Rússia também é um país que vive sob o regime socialista. E nós sabemos, pela raiz do socialismo, que esse regime é um regime declaradamente anticristão. Então, de uma forma ou de outra, é um país que resiste ao Evangelho, e não somente resiste, mas persegue todos aqueles que seguem o Evangelho. Então, não está longe de ser uma verdade, mas também não tem uma comprovação concreta que essa pronúncia
deixe bem claro que a Rússia seja esse país Mesec. Então, possa ser que sim, possa ser que não. Mas não tem uma confirmação concreta que esse país, essa profecia se refira à Rússia como o país que vai se levantar no fim dos dias vai encabeçar, né, a guerra contra o povo de Deus durante o final do milênio. Subtópico 3. A origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Essa interpretação vem de longe, desde Gesenius, 1787 a 1842. Famoso orientalista alemão. Foi ele que elaborou essa interpretação. Não veio dos pentecostais e nem dos dispensacionalistas, dos que estudam as dispensações bíblicas. Famoso orientalista alemão. Em seu léxico hebraico, o Rosh de Ezequiel 38:2 são os russos. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento. Mas com a guerra da Ucrânia em 2022, a relação entre a Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial. O que era antes da queda do Muro de Berlim em 1989. Ou seja, os acontecimentos históricos estão convergindo para essa realidade. Novamente a Rússia volta a ser o assunto abordado, né, no mundo todo, com essa guerra contra a Ucrânia, se levantando contra o Ocidente, ou seja, é uma guerra de polos. Nós vemos aí a Rússia e os países comunistas contra o Ocidente, que é naturalmente capitalista. E quem estava encabeçando essa guerra era quem? Era a Rússia. Por isso que há essa possibilidade de interpretação de que a Rússia possivelmente seja o país que vai encabeçar essa coalizão que vai se levantar contra o povo de Deus que vai estar habitando na Jerusalém da terra, né? Jerusalém terrestre, antes da celestial, que virá depois que se consumar todas as coisas, estará habitando temporariamente em Jerusalém durante o milênio, quando Cristo vai voltar, resgatar Israel, vai descer com a igreja já glorificada e tudo mais, e vai prender Satanás, vai ficar preso durante 1000 anos, não vai poder sair porque vai ser selado numa prisão, mas passados os 1000 anos, ele vai ser liberto de novo, vai reunir todo esse grupo aí e vai encabeçar uma coalizão, uma união de confederados que vão se levantar contra o povo de Deus, que estará habitando na cidade sem muros, mas que estará cercada pela presença do próprio Deus. Conclusão. É importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon. Porque nós vemos Apocalipse, 2 batalhas. Tem a batalha do capítulo 19, que é a batalha do Armagedon, que é quando o anticristo e a besta vão se levantar contra o cordeiro, que virá para resgatar Israel e estabelecer o milênio. O milênio vai acontecer depois dessa situação, quando ele vencer a besta e o falso profeta e o anticristo, que vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, vão inaugurar o inferno propriamente dito. E depois desse período, dessa fase, é que vai acontecer o milênio. Satanás vai ser preso, essa turma aí que vai estar sobre a terra vai ser lançado tudo no inferno, os mortos vão permanecer no campo de batalha, vai vir um milênio, Cristo vai reinar com a igreja, e o Israel que foi resgatado, que vai se arrepender no tempo do milênio, e vai reconhecer o Cristo ressurreto, vai reconhecer Jesus como o Messias,
E depois que acontecer o milênio, Satanás vai ser solto, vai voltar a enganar, vai reunir esse grupo, essa multidão de guerreiros para se levantar contra a nação santa, o povo escolhido. E aí vai dar-se início à guerra de Gog, que é o capítulo 38 e o capítulo 39, que está com uma descrição mais detalhada sobre essa guerra que acontece lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Então nós vemos aí que tudo que está acontecendo no mundo não está acontecendo de forma aleatória. E isso é mais um alerta, é mais um badalar do relógio para nos alertar que a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Tem muito crente que está preocupado com a fatura que vai vencer amanhã. Tem muito crente que está preocupado com o que vai comer, beber ou vestir amanhã. Tem muito crente que está preocupado com a taxa de desemprego que está aumentando, com as dificuldades que está enfrentando no mundo, mas está esquecendo uma coisa: tudo que está acontecendo no mundo tem que acontecer. Porque tudo isso é o alerta que Jesus está dando à sua igreja. Eu estou voltando. O meu tempo está próximo. Prepara-te, ó igreja, diz a palavra do Senhor. Então, tudo isso que está acontecendo nada mais é do que um alerta. A figueira floresceu. Israel é o centro da situação toda. E é o relógio que marca a vinda do Messias. Conclusão. É importante saber que a invasão de Gog e seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, lá de Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 8. Pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. É igual aos acontecimentos de Daniel. Os acontecimentos de Daniel, das profecias de Daniel, a partir do capítulo 7 em diante, fala sobre acontecimentos que ocorreram nos seus dias, mas que são também de cunho escatológico, que se cumprirão na mesma semelhança, porém, nos últimos dias que estão descritos no livro do Apocalipse, que são profecias que algumas não estão em ordem cronológica, mas são fatos que vão acontecer, estão se desenrolando dia por dia para convergir no cumprimento das profecias que revelam acerca do fim do mundo, acerca do que vai acontecer com Israel nos últimos dias e com a humanidade e a igreja. Então, que nós possamos estar alertas, porque esse estudo de hoje é justamente sobre isso, alertando-nos acerca do juízo. Tem gente que acha que não vai ter juízo, tem gente que acha que não vai ter punição, não vai ter julgamento. Vai ter, irmão. Vai ter, porque Deus, ele é amor, mas ele é justo. Então, que nós possamos, diante de tudo isso, entender esses textos, identificar esses personagens que são indicados nessa profecia e acompanhar o desenrolar dos fatos, porque isso diz respeito a mim, isso diz respeito a você. Tudo que acontece lá nos afeta diretamente, seja no âmbito secular como no âmbito espiritual. De uma forma ou de outra, tudo está avisando que Jesus está voltando. Então, é mais um motivo para não desistir. É mais um motivo para não desanimar. Quando vier aquele desejo, eu vou parar, não estou mais aguentando. Lembra que a figueira já floresceu. Que tudo que está acontecendo no mundo é avisando: Jesus, eu estou voltando. Então, que nos preparemos para o dia da vinda do Senhor.
Pela descrição profética, o que o nome Gog parece indicar? É a primeira questão. O que indica o nome Gog? É um título monárquico, né? Mais um título monárquico. Não é um nome próprio, um nome pessoal, é um título monárquico. Não é alguém que se chama Gog, mas é alguém que usa esse título como se fosse uma espécie de monarquia, um rei, um chefe, um líder de Estado. Quem são os persas hoje? Irã. São os iranianos, são os persas da atualidade. Qual o significado da palavra hebraica Rosh? Isso aí. Indica um superior, né? Alguém que encabeça, alguém que está no comando de uma nação ou de um povo, alguém que está no comando de um governo, que alguém que está no comando de um governo. O que levou muitos estudiosos a identificarem a Rússia com Gog? O que levou muitos estudiosos a associarem essa palavra Rosh à Rússia? A identificar a Rússia com Gog? Qual foi o motivo principal que levou eles fazerem essa associação? Semelhança de som, pronúncia. Achou parecida, deve ser russa. Rocha, Rússia, tem tudo a ver. Glória a Deus. De onde veio a interpretação de que Gog é a Rússia? De onde veio essa interpretação? Quem foi que falou que a Rússia é Gog? De onde foi que veio isso daí? Foi algum crente que inventou esse negócio aí? Que achou parecido e falou, isso daí eu acho que é a Rússia, esse negócio aí. De onde veio essa interpretação aí de que Gog é a Rússia? Quem foi que inventou esse negócio aí? Achou parecida, a pronúncia é parecida, acho que esse negócio é a Rússia, acho que Gog é a Rússia. Vem da onde? Esse homem chamado Gesênios. Ele era um famoso orientalista alemão. Ele estudou hebraico e achou parecida a pronúncia. E tentou convencer muita gente com a Gog. Estou vendo aqui no léxico hebraico, a pronúncia é parecida com a Rússia. Acho que esse negócio é a Rússia. Aí viralizou o negócio na época da Guerra Fria, porque a Rússia estava no comando de tudo. E eles associaram justamente a Rússia a Gog, comparando os acontecimentos no tempo da Guerra Fria também. A Rússia dominando tudo e ele chegou a essa conclusão através dessa pronúncia que é parecida e os fatos ocorridos naqueles dias lá. Esse homem chamado Gesênios, que viveu entre 1787 até 1842. É o famoso orientalista alemão. Amém? Então,
Assim nós encerramos mais uma lição. Gog e Magog, um dia de juízo. Lição de número 9, que é mais uma lição desse quarto e último trimestre de 2022. E que nós possamos despertar e manter as nossas lamparinas acesas, porque independente se for a Rússia ou não for a Rússia, Jesus está voltando. E outra coisa, Jesus ele não vai buscar ninguém despreparado. Ele só vai buscar quem está aceso. Quem estiver apagado, infelizmente, vai ficar para trás e vai ter a eternidade para lamentar. Então que nós possamos despertar, deixar os nossos interesses pessoais de lado, as nossas desavenças, os nossos desafetos, tudo que compromete a nossa comunhão com o nosso próximo, tudo que interfere na nossa relação com Deus e na nossa relação de um para com o outro, e nós possamos, como diz o escritor aos Hebreus, nos estimularmos ao amor fraternal, tanto mais quanto vedes que o dia está próximo. Na próxima terça-feira, no culto de avivamento e ensino, já estaremos ministrando a lição de número 10, cujo tema é a restauração nacional e espiritual de Israel. Estaremos abordando mais precisamente o capítulo de número 37 do livro de Ezequiel, o famosíssimo e pregado, um dos textos mais pregados pelos ministros do Evangelho, ministros da Palavra, que é o capítulo de número 37 do livro de Ezequiel, que fala sobre a visão do vale de ossos secos. Amém? Vamos nos colocar de pé e agradecer ao Senhor nesta noite, porque o nosso Deus ele é bom, e eu creio que tudo que nós estamos fazendo é para a glória de Deus. E isso vai ter um retorno para a nossa vida ministerial em nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero te agradecer nesta noite, ó Pai, por este ensino que nos foi ministrado. E isso nos traz esperança, Senhor, que foi ensinado nessa noite. Porque sabemos que tudo está acontecendo como o Senhor previu. Tudo está acontecendo como os teus mensageiros ministraram. E isso só reforça a nossa fé, porque reconhecemos que a palavra de Deus a cada dia ela se cumpre, e ela é perfeitamente capaz de garantir a estabilidade da nossa fé. É por isso que hoje nós estamos aqui, ó Deus. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos, ó Deus, mas sabemos que estamos vivendo os últimos momentos como igreja sobre a terra. Por isso, Deus nos ajuda. Ajuda aquele que está fraquejando, aquele que está, Senhor, que está vivendo uma vida de altos e baixos, não consegue se estabilizar. Que através dessa mensagem que foi ministrada nessa noite, alcance os teus filhos, alcance a cada internauta que acompanha, Senhor, as nossas lives. Deus, visita esse lar, ajuda essa pessoa a se firmar, a se levantar, restaura a família, restaura o casamento, restaura o ministério. Pai, a tua palavra nos ensina, Senhor, que o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a tua alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que se desviam para a perdição, mas somos dos que permanecem para a conservação da alma. Por isso, ó Deus, seja conosco e nos ajuda, Senhor, a manter os nossos olhos fitos no nosso Criador, sabendo que o tempo está próximo e o dia do Senhor a qualquer momento vai acontecer. Portanto, seja conosco e nos abençoa para a glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. A igreja de Deus diz: se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o nosso e nada
Deus abençoe, aplaude o Senhor Jesus. E até quinta-feira no culto de libertação às 19h30, em nome do Senhor Jesus.